A velha chama os filhos para reclamar do comportamento anormal do marido. A coitada então desabafa. Ultimamente ele vem me procurando de manhã, de tarde e à noite. Eu já não aguento mais. Eu queria que vocês tomassem uma providência urgentemente. Prontamente os filhos foram conversar com o pai e ouviram dele a seguinte justificativa: meu procedimento mudou conforme orientação médica. E mostrou uma receita do médico. Os filhos leram a receita e disseram: pai, o senhor está interpretando mal. O doutor recomendou que o senhor comesse aveia de manhã, de tarde e à noite. O filho de um pastor fez 18 anos, tirou a carteira de motorista e pediu um carro ao pai. O pai então negociou com ele: olha, eu vou fazer um trato com você. Você passa no vestibular, vem me ajudar no culto e corta os cabelos. E você pode usar o meu carro. 2 meses depois, o filho passa no vestibular, procura o pai e o pai diz: meu filho, eu estou orgulhoso de você. Passou no vestibular, me ajudou no culto, só não cortou os cabelos. Então o rapaz diz: sabe, pai, eu tava pensando nesse assunto. Sansão tinha cabelos compridos, Moisés tinha cabelos compridos, Noé tinha os cabelos compridos, até Cristo tinha os cabelos compridos, pai. E o pai então retruca: é verdade, e todos eles andavam a pé. No tribunal, o juiz entrevista o casal que quer se divorciar. Por que o senhor quer o divórcio? Sua excelência, a minha mulher é muito preguiçosa. É uma péssima dona de casa. Eu estou farto de chegar em casa e ver a nossa cama cheia de parasitas. Mas isso não me parece ser um motivo suficiente para o divórcio. Exclama o juiz. E a senhora, o que tem a dizer em sua defesa? Senhor juiz, o meu marido é um ordinário. O senhor ouviu como foi que ele chamou os meus amigos? O caipira teve que fazer uma viagem de avião ao Rio de Janeiro. Quando o avião começou a subir, o caipira ficou roxo. A aeromoça então lhe perguntou: o que foi, senhor? É falta de ar? E ele respondeu: não, dona, é farta de terra mesmo. 4 mães católicas estavam tomando chá juntas. A primeira, querendo impressionar as outras, diz: meu filho, ele é padre. Quando ele entra em uma sala, todos se levantam e dizem: boa tarde, padre. A segunda não fica para trás e comenta: meu filho, ele é bispo. Quando ele entra numa sala, todos se levantam e dizem: sua bênção, bispo. A terceira calmamente acrescenta: pois o meu, ele é cardeal. Quando ele entra em uma sala, todos se levantam, beijam o seu anel e dizem: sua bênção, eminência. A quarta permanece quieta. Então a mãe do cardeal pergunta só para provocar: e o seu filho, ele não é religioso? A quarta mãe católica então responde: meu filho, ele tem 1,90 m, é bronzeado, com os olhos verdes, pratica musculação e trabalha como stripper. Quando ele entra numa sala, todo mundo olha para ele e diz: meu Deus. Na recepção do hospital, o repórter chega e diz: por favor, eu gostaria de entrevistar o rapaz que o rolo compressor passou por cima. Qual é o quarto que ele tá, hein, moça? E a recepcionista então lhe disse: ele está nos quartos 15, 16 e 17. O piloto do avião abre o microfone e fala: senhores passageiros, agora vamos voar a 35 mil pés. Caso ocorra alguma pequena turbulência, não se assustem, porque isso é normal, pois estamos passando por cima de uma tempestade. Esquecendo de desligar o microfone, ele ainda fala para o copiloto: tudo que eu queria agora era um beijo da aeromoça e uma xícara de café bem quente. A comissária, ouvindo isso, corre desesperadamente para a cabine para avisá-lo sobre o microfone. Sarcástico, um passageiro grita lá de trás: não esqueça o café não, viu? Notícia no principal telejornal argentino: Brasil e Argentina empataram el jogo de la Copa América. 0 gols para o Brasil e 0 golaços para a Argentina. O juiz pergunta ao réu: idade? 35 anos. É casado? Sim. Com quem? Com minha mulher. O juiz irritado diz: conhece alguém que é casado com um homem? Sim. Quem? A minha mulher.
Em épocas de eleições são comuns as famosas piadinhas de prefeito, principalmente em cidades do interior. Um certo prefeito foi visitar Brasília, quando se deparou com a placa que dizia: contribua com a limpeza dessa cidade. O dito cujo não contou 2 tempos, tirou uma nota de R$10 do bolso e colocou dentro da lata de lixo. O filho, precisando de dinheiro, chega até o pai que vivia viajando a trabalho e diz: Pai, se o senhor me der R$50, eu te conto o que é que o leiteiro fala pra mamãe todo dia. O pai ciumento diz preocupado: o quê? Mas eu só digo se o senhor me der os R$50. Disse o filho chantageando o pai. O pai, ciumento e curioso, tira rapidamente R$50 do bolso e dá ao seu filho, perguntando apavoradamente: e agora me diz, o que é que o leiteiro safado fala pra sua mãe todo dia? O menino, já com dinheiro na mão, começa a correr e diz: Ao leite! O Portuga liga desesperado para o chaveiro: por favor, mande alguém cá, pois fechei a porta do carro com a chave dentro. Pois não, seu Manuel, em 10 minutos eu tô aí. Passaram-se 40 minutos e o Manuel liga para o chaveiro: ora, pois, já faz mais de 3 horas que eu chamei alguém para vir aqui e ninguém apareceu. Daqui a pouco vai começar a chover e o meu carro é conversível. Duas mulheres conversando: graças a Deus meu marido ficou milionário. A outra estranhou e perguntou: mas quando vocês se casaram, ele já não era milionário? Não, quando nos casamos, ele era multimilionário. A velhinha estava muito apressada, porque o gatinho dela estava passando mal. Deu sinal ao ônibus e foi subindo. Quando o motorista viu o gato, disse: Desculpe, minha senhora, mas o gato não pode entrar no ônibus, não. E a velhinha insistiu: mas ele está doente, eu preciso levá-lo ao veterinário. Por favor, motorista. Desculpe, minha senhora, mas eu não posso, não. Isso é lei. A senhora, já irritada, diz: você sabe o que é que o senhor faz com essa lei? O motorista rapidamente responde: sei sim, e se a senhora fizer o mesmo com o gato, poderá entrar no ônibus. Durante sua campanha pelas indiretas, Maluf se enche de coragem e vai visitar uma escola do primário. Para sua surpresa, ele é muito bem recebido pela turma do 2º ano primário. Mas que meninos inteligentes, diz ele para a professora. E o que é que esses meninos sabem fazer? Ah, seu Maluf, eles são muito estudiosos, sabem ler, escrever, geografia, história, matemática, mas eles são craques mesmo em conjugar verbos. Ah, pois eu quero ver, diz Maluf e pede a um menino para conjugar um verbo. O garoto, todo compenetrado, começa: eu malufo, tu malufas, ele malufa, nós malufamos, vós malufais, eles malufam. O ex-governador de São Paulo ficou impressionado e deu uma caneta de presente para o garoto. Depois de visitar a escola toda, ele encontrou o mesmo menino no recreio, chorando num canto. Foi até lá e perguntou: por que é que você está chorando, garotinho? É que o sacana do Zé da 3ª série malufou a minha caneta. Um garoto pergunta ao seu pai: pai, é verdade que em algumas partes da África o homem não conhece a sua esposa até se casar com ela? E o pai, decepcionado, diz: não só na África, meu filho, mas aqui também é assim. Próximos de um lago de água geladíssima estavam um brasileiro, um americano e um francês. Na outra margem, 2 amigos conversavam. Olha, eu te dou 100 pratas se você conseguir fazer com que aquelas 3 pessoas pulem nessa água gelada. O outro, sem perder tempo, foi logo falar com os 3 turistas. Após algum tempo, os 3 pularam na água. Aí o outro perguntou: olha, tudo bem, eu vou lhe pagar os 100, mas me conta, o que foi que você fez para eles pularem? Homem, foi fácil demais. Pro americano, eu disse que era lei. Pro francês, eu disse que era moda. Mas pro brasileiro, eu disse que era proibido.
O médico liga para o paciente. Alfredo, seus exames ficaram prontos. E aí, doutor, tá tudo bem? Bem nada, rapaz. Eu tenho duas notícias para te dar. Uma ruim e uma péssima. Vixe, doutor, me diga logo a ruim. Olha, a ruim é que você tem apenas 24 horas de vida. 24 horas, meu Deus, não pode ser. Depois de alguns segundos... E a péssima, doutor, qual é? Olha, eu tentei te ligar ontem o dia inteiro, mas só dava ocupado, rapaz. O cara sofreu um terrível acidente com a sua Mercedes. Ele sai do carro desesperado, ensanguentado aos berros. Mas que desgraça, olha o que aconteceu com a minha Mercedes novinha. Um guarda não se conforma. O senhor sofre um acidente desses, tem o braço amputado e tá se preocupando com seu carro. Só então o cara deu de conta que tinha perdido o braço. Meu Deus, perdi meu Rolex. Dois colegas de trabalho se encontram na hora do cafezinho. Pra mim, um sem açúcar, moça, por favor. Oxe, por que sem açúcar? Você é diabético, é? Não, eu sou de Goiânia. Nada disso, cara. Eu vejo que você não morou na jogada, né? Não morei mesmo, não. Eu já morei em Doutor Severiano, já morei em São Miguel, já morei em Mossoró, já morei em Mauá, já morei em Santo André. Mas nessa tal de jogada eu nunca morei, não. Tarde da noite, Hillary cutuca Clinton. Amor, você pode pegar um copo de água pra mim? E ele acorda irritado. O quê? Eu sou o presidente. Não vou me levantar pra pegar água pra ninguém. Ainda mais a essa hora da noite. Hillary suspira e se levanta. Está bem, Bill, eu vou. Mas por favor, guarde meu lugar na cama pra mim. Dois bêbados andam em uma rua deserta, quando dão de cara com um pé de manga. E eles começaram a jogar pedras. Cansado, José fala pra João. Ô João, tem um tempão que nós estamos aqui jogando pedra e não derrubamos nenhuma manga. Vá atrás de uma escada, homem. Depois de um tempo, José chega com a bendita escada. Aqui tá a escada, João. Agora suba pra ver se tem alguma manga madura, José. José, já em cima do pé de manga, fala pra João. João, essa daqui tá madura, ó. É mesmo, é? Pô, então deixa pra gente jogar pedra. Tudo começou quando a turma de direito da faculdade resolveu transformar uma célebre frase em camiseta. E ela virou moda no campus. A turma fez a seguinte frase: seu namorado faz direito, vem cá que eu faço. Aí o pessoal de medicina resolveu provocar. Ele pode até fazer direito, mas ninguém conhece seu corpo melhor do que eu. O pessoal de administração não deixou por menos. Não adianta conhecer o corpo, fazer direito, se não souber administrar o que tem. A turma da agronomia mandou essa. Uns conhecem bem, outros fazem direito. Alguns sabem administrar o que tem, mas plantar mandioca como nós ninguém consegue. E não terminou por aí. Depois foi o pessoal da publicidade. De que adianta conhecer bem, fazer direito, saber administrar e plantar mandioca, se depois não puder contar para todo mundo? Logo veio a turma da engenharia participar também da brincadeira. De que adianta conhecer bem, fazer direito, saber administrar, plantar mandioca e poder contar para todo mundo se não tiver energia e potência para fazer várias vezes? Mas a frase campeã foi realmente a da economia. De que adianta conhecer bem, fazer direito, saber administrar, plantar mandioca, poder contar para todo mundo, ter energia e potência para fazer várias vezes, se a mulher gosta mesmo é de dinheiro? Depois do primeiro ano de faculdade em São Paulo, a loirinha do interior volta para visitar a família. Em uma conversa com a mãe, ela confessa: mamãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu não sou mais virgem desde a semana passada. A mãe ficou um pouco ressentida, mas compreende. Bem, minha filha, algum dia isso ia acontecer, não é mesmo? Eu só espero que tenha sido uma experiência agradável e romântica, filha. Ah, mãe, no começo até que foi. Por quê? O que foi que aconteceu? Olha, com os primeiros 3 rapazes foi bom, mas depois começou a doer um pouquinho.
Steve, que nasceu sem orelhas, precisava contratar um novo gerente. No dia seguinte, ele marcou 3 entrevistas. O primeiro cara era ótimo, conhecia tudo o que precisava e era muito interessado. Porém, ao final da entrevista, Steve lhe perguntou: "Você percebeu alguma coisa diferente em mim?" "Sim, eu não pude evitar que o senhor não tenha as orelhas." Steve não apreciou sua franqueza e mandou-o embora. O segundo entrevistado era uma mulher, e ela era bem melhor do que o primeiro cara. Porém, ele fez a mesma pergunta: "Você percebeu alguma coisa diferente em mim?" E ela respondeu: "Bem, o senhor não tem orelhas." Steve novamente se zangou e mandou ela embora. O terceiro e último entrevistado foi o melhor dos 3. Um cara jovem, recém-saído da faculdade. Ele era inteligente, boa pinta e parecia ser bem melhor homem de negócios do que os 2 primeiros juntos. Steve estava tão ansioso que foi logo fazendo a pergunta de sempre: "Você percebeu alguma coisa diferente em mim?" Para surpresa, o rapaz respondeu: Sim, você usa lente de contatos. Steve ficou chocado e disse: "Que observador incrível você é. Como é possível você saber disso?" O cara saiu da cadeira gargalhando histericamente e respondeu: Bem, é porque é um pouco difícil usar óculos sem orelha. O pai vira-se para Joãozinho e pergunta com a voz ríspida: "Joãozinho, há 2 horas tinha 2 maçãs na geladeira. Você pode me explicar por que agora só tem uma?" E Joãozinho respondeu: É que eu não vi a outra, pai. O sujeito estava andando pela estrada montado num jegue, quando de repente o jegue para. Como todo jegue que se preza, esse aí para e não quer mais andar de jeito nenhum. O sujeito puxa pelo cabresto, empurra, bate com chicote e nada. Ele já estava ficando desesperado sem saber o que fazer, quando vê logo na curva à frente uma faixa que estava escrita: "Consertam-se jegues." Ele vai andando até o lugar onde encontra-se a faixa e vê uma bem montada oficina de consertar jegues. Procura o responsável pela oficina, descreve o problema e o dono da oficina manda o ajudante num caminhão guindaste buscar o animal. Chegam ao lugar onde está o jegue. O guindaste levanta o jegue e coloca sobre a carroceria e seguem todos para a oficina. Ao chegar lá, o dono da oficina fala para o ajudante: "Bota ele na rampa." O guindaste desce o jegue na rampa. Aí o dono da oficina pega 2 pesadas raquetes de madeira, aproxima-se do jegue e dá uma forte raquetada nos testículos do jegue. Santo remédio, o jegue sai em disparada. O dono do jegue fica atônico com a eficiência do serviço, mas tem uma dúvida e pergunta: Sim, aí agora como é que eu faço pra pegar o jegue? Aí o dono da oficina fala pro ajudante: "Bota ele na rampa." Início do ano letivo era o primeiro dia dos 3 alunos novatos, 2 meninas e um menino. E a professora pergunta pra menina: "Qual é o seu nome?" E a menina responde: "Ai, meu nome é Margarida, porque no dia que eu nasci, caiu uma margarida bem em cima do meu bercinho." "Ai, que lindo!" E a professora pergunta para a outra aluna: "E você, qual é o seu nome?" A segunda aluna responde: "Meu nome é Rosinha, porque quando eu nasci, caiu uma rosa bem em cima da minha cabeça." "Ai, que bonitinho!" Dessa vez a professora pergunta para o aluno: "E você, qual é o seu nome?" E o terceiro aluno respondeu: "Meu nome é Armário." No manicômio estão servindo um pequeno almoço. Um dos loucos viram-se para a enfermeira e diz: "Menina Florinda, você pode me dar um torrão de açúcar?" "Mas eu já lhe dei, esse é o 6º." "Pois é, mas todos se derreteram quando eu coloquei no suco." Cotoco não tinha os braços e nem as 2 pernas, mas isso não o impediu de praticar natação. Ele começou a nadar com as orelhas e virou uma celebridade. Virou nadador profissional. Apareceu no Domingo Legal, deu entrevista no Danilo Gentili, ganhou destaque no Globo Esporte e foi chamado para os Jogos Paralímpicos. Chegou então o grande dia. Uma equipe foi contratada para começar a prepará-lo e outra equipe especialmente treinada joga Cotoco dentro da piscina
piscina. Mas para espanto geral, o pobre Cotoco fica parado no fundo da piscina, obviamente sem se debater, e é retirado às pressas para a superfície. Ainda assustado com o grupo de curiosos que se forma à sua volta, Cotoco vai recuperando o fôlego. Todos esperam uma explicação para tamanho fracasso, até que Cotoco consegue finalmente dizer: Quem foi o miserável que colocou essa porcaria dessa touca na minha cabeça? Joãozinho chega em casa e entrega para a mãe um bilhete com um recado da professora. Dona Marta, o seu filho é um menino muito inteligente, mas tem um problema seríssimo. Ele passa o tempo todinho bulinando as garotas. Ao que a mãe escreve na parte de baixo do bilhete: Dona Julieta, se a senhora encontrar uma solução para esse problema, por favor me diga qual é, pois eu tenho o mesmo problema com o pai dele. Um caipira recém-chegado a São Paulo encontra-se entre as 2 da tarde na Avenida Paulista para atravessar um sinal. Ao ver aquele mundaréu de carro e de gente, o caipira fica desesperado e não atravessa de jeito nenhum. Um guarda, notando o aperto do cara, pergunta: Tá querendo atravessar, amigo? Tô sim, senhor. Olha, são 10 pratas. Não, quero não, é caro demais. Diz o caipira e continua por ali. Naquele vai não vai, lá para as 5 horas da tarde aparece uma daquelas meninas de pouca roupa e muito charme, que trabalham por ali pela Avenida Paulista. O caipira, ao ver aquele mulherão rebolando pra lá e pra cá, fica deslumbrado e não tira os olhos da moça. Notando o interesse dele, ela pergunta: E aí, queridão, vai? Quanto é? Olha, são 150. Nisso o caipira responde: Não, vou não, moço. Eu prefiro ir com guarda, ele só cobra R$10. De repente, toca o telefone na sapataria do português e ele fala: Alô? Casa do Calçados do Joaquim? Como é? Casa dos Calçados? Espantou-se o rapaz do outro lado da linha. Ora, pois, isso mesmo. Olha, o senhor vai me desculpar, eu me enganei de número. E o português respondeu: Ora, pois, não tem problema, pode trazer aqui que eu troco. Um garoto chegou em casa e disse pro pai: Pai, a professora mandou fazer uma frase sobre economia e eu não sei nada sobre isso. Então o pai começou a lhe explicar. Não se preocupe, meu filho, eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Olha, eu que trago o dinheiro pra dentro de casa, eu sou o capitalismo. Sua mãe, que administra tudo, é o governo. Nossa empregada, que faz o trabalho pesado, ela é a classe trabalhadora. Seu irmãozinho, o bebê, é o futuro da nação. E você é o povo. Então o garoto inteligentemente foi dormir pensando em tudo aquilo. Quando era mais ou menos umas 3 da madrugada, o irmãozinho começou a chorar. O garoto então acordou e viu que o irmão estava todo sujo de cocô. O menino foi ao quarto dos pais e lá estava a mãe dormindo. Apesar de chamá-la com insistência, a mãe não acordava, pois dormia profundamente. Então ele foi procurar o pai pela casa e viu que ele estava no quarto da empregada, afogando o ganso. No outro dia ele tirou nota máxima em seu trabalho com a seguinte frase: O futuro da nação está na merda, porque enquanto o capitalismo lasca a classe operária, o governo dorme, ignorando os apelos insistentes do povo. Na cama, o marido vira-se para a jovem esposa e pergunta: Querida, diga que eu sou o primeiro homem da sua vida, diga. Ela olha para ele e responde: É, pode até ser, sua cara não me é estranha. O marido estava em seu leito de morte e chamou a esposa. Com a voz rouca e já bem fraca, diz a mulher: Meu bem, chegue mais perto. Eu quero lhe fazer uma confissão. Não, amor, não. Sossegue e fique quietinho aí, porque você não pode fazer esforço. Mas, meu amor, eu preciso morrer em paz. Eu quero confessar uma coisa que está me atormentando. Está bem, amor, pode falar. É o seguinte, eu fiz amor com sua irmã, com sua mãe e com sua melhor amiga. Eu sei, eu sei. Foi por isso que eu te envenenei, seu filho da... Um bêbado
Geraldo está andando na rua quando passa em frente a um templo evangélico. De repente ele escuta pessoas gritando, chorando e berrando. Ele resolve perguntar pro cara que estava na porta: Ô meu senhor, você poderia me informar o que é que tá acontecendo aí dentro? E o irmãozinho da porta respondeu: Eita, glória a Deus, é Jesus que tá operando, irmão. Nisso o bêbado perguntou: Vixe, e ele não usa nem anestesia não, é? O Papa veio ao Brasil e um motorista numa Mercedes foi apanhá-lo lá em São Paulo. O motorista andava devagar e o Papa pediu para que ele corresse mais. Porém, ele disse que não podia, porque havia guardas na estrada. O Papa mandou o cara passar pro banco de trás, pegou a direção e pisou no acelerador. Quando o velocímetro marcava 180, aconteceu. Um policial parou o Mercedão e pediu os documentos do contraventor. Examinou pra cá, examinou pra lá e sem dizer uma palavra ele ligou para o superior. Chefe, o homem aqui é dos graúdos, viu? É um governador? Pode multar. Ele é mais que governador, mi. É o presidente? Pode multar. O homem ele é muito mais que presidente. Eu tô achando que ele é São Benedito. São Benedito? Como assim? Homem, pra o senhor ter uma ideia, o motorista dele é o Papa. O cara não conseguia sair com nenhuma garota e perguntou para um amigo conquistador como fazer para ser um conquistador também. E o amigo respondeu: Homem, é simples demais. Diga pra garota que você é um advogado. Decidido a testar a dica, o sujeito abordou uma bela garota e convidou ela para sair. Após ela dizer que não, ele disse que talvez fosse melhor assim, pois no dia seguinte, logo cedo, ele teria que estar no tribunal para defender uma causa de um cliente. E ela disse: Então você é advogado, é? Ele confirmou e ela imediatamente topou sair com ele. E foram para o seu apartamento. Quando já estavam na cama, o cara começou a rir. Ela, irritada, perguntou qual era a graça e ele respondeu: É que eu sou advogado há menos de meia hora e já estou lascando alguém. O compadre há muito tempo estava de olho na comadre e, aproveitando a ausência do seu amigo, resolveu ir fazer uma visitinha para ver se ela não estava precisando de alguma coisa. Chegando lá, os dois meio sem jeito, não acostumados a ficar a sós, quase não falaram e fica um grande silêncio. Depois de uns 5 minutos, o compadre se enche de coragem e resolve quebrar o gelo. Comadre, o que é que tu acha, hein? A gente faz amor ou a gente toma um café? E ela respondeu: Bom, compadre, hoje o senhor me pegou sem pó. 3 horas da tarde, toca o telefone da Casa Branca. Por gentileza, eu gostaria de falar com George Bush. Quem gostaria? Aqui é o Osama. Osama Bin Laden. Gritou ela eufórica. Sim, minha filha, mas chame logo ele que eu não tenho o dia todo não. É, só um minuto, senhor. Diz a garota correndo pela sala oval e gritando o nome do presidente, que voa para o telefone. Hello, hello. Calma, Bush. Aqui é o seu amigo Laden. O que é que você quer? Fala logo. Eu liguei pra lhe dar 2 notícias. Uma boa e a outra ruim. Fala logo qual é a boa, seu miserável. A boa é que eu vou me entregar. Estou indo para os Estados Unidos amanhã. Sério, é? Que coisa boa. E a ruim, seu miserável? A ruim é que eu tô indo de avião. Terminada a grande luta do século, no qual Popó sagrou-se campeão mundial, o novato repórter da rádio Jovem Pan aborda o pugilista. E aí, senhor Popó, como é que o senhor está se sentindo? Diz algumas palavras aí para o público brasileiro. O microfone é todo seu. Popó, muito sem graça, começou. Muito obrigado de coração. Eu já ganhei muitos prêmios, troféus, medalhas, dinheiro, mas microfone, esse é o meu primeiro. Muito obrigado. O professor explica à classe por que é corintiano roxo. Pede às crianças que levantem as mãos, todos que também torcem para o Timão. Todos constrangidos pelo professor levantam as mãos, menos Joãozinho no fundo da sala. E o professor, surpreso, pergunta para ele: Joãozinho, por que é que você não levantou a mão? É porque eu não sou corintiano. Você não é corintiano, não? E para que time você torce? Eu sou flamenguista, com muito orgulho. O professor, não acreditando no que ouvia, pergunta: E que mal lhe aconteceu para você torcer para o Flamengo?
Meu pai é flamenguista, minha mãe é flamenguista, meu irmão é flamenguista e eu também sou flamenguista. Mas isso não é o suficiente pra você torcer pelo Flamengo. Não tem que ser assim não. Quer dizer que se seu pai fosse um idiota, sua mãe uma besta e seu irmão um imbecil, o que você seria então? Ah, professor, aí é fácil. Com certeza eu seria corintiano. O mineirinho ia andando pela praia e de repente encontra uma lâmpada. Começou a esfregá-la como tinha visto nos filmes de Aladdin e eis que surgiu um gênio. Você tem direito a 3 pedidos, meu amo. O mineirinho pensou e por fim se decidiu. Uai, eu vou querer um queijo enorme. Abracadabra, disse o gênio e apareceu um queijo enorme. Qual é o seu segundo pedido, meu amo? O mineirinho pensou e disse. Uai, agora eu vou querer uma mulher. Abracadabra! Nisso apareceu uma morenona lindíssima. Qual é o seu último pedido, meu amo? Eu quero mais um queijo bem grandão. Abracadabra! Disse o gênio e surgiu outro queijo maior ainda. Bem, meu amo, antes de eu ir, me satisfaça uma curiosidade. Por que você pediu 2 queijos? O mineirinho pensou, olhou pro gênio e respondeu. Uai, é que eu fiquei com vergonha de repetir o mesmo pedido 3 vezes, né? Um pastor todo dia saía de casa e só voltava tarde da noite. Um dia sua mãe lhe falou: meu filho, tome cuidado, é muito perigoso você vir sozinho tão tarde da noite. E ele respondeu: não, mãe, fique tranquila, tem problema não. Até que um certo dia, quando ele vinha voltando da igreja pra casa, deparou-se com uma onça. Logo ele começou a correr e a onça atrás dele. Ele corria e a onça atrás dele. Quando ele viu que não tinha mais como correr, se ajoelhou no chão e começou a orar. A onça aproximou-se dele, se ajoelhou também e começou a orar também. Ele parou, olhou para a onça e perguntou: vixe, você é crente, é? E ela respondeu: não, eu só estou agradecendo por mais uma refeição. O menino chega da escola chorando e fala pra mãe: mamãe, os meninos me chamaram de cabeçudo. Você não é cabeçudo não, meu filho, não se preocupe. No dia seguinte, o menino chega em casa chorando novamente e diz: mãe, me xingaram de cabeçudo de novo. Meu filho, eu já te falei, sua cabeça é normal. Um tempo depois, a mãe fala para o filho: filho, eu quero que você vá lá na feira e compre uma melancia, um melão, tomate, laranja e banana. Tá bom, mãe, eu vou. Mas como é que eu trago tudo isso? E a mãe respondeu: ah, meu filho, leva o seu bonezinho. Depois de 9 longos meses de uma gravidez complicada, Maria começa a sentir as primeiras contrações. Aflitíssimo, Joaquim passa a mão no telefone e liga para o médico. Ora, pois, doutore, a bolsa da Maria estourou. O que é que eu faço agora? E o médico respondeu: calma, meu amigo. É o primeiro filho dela? Ora, pois, é claro que não, doutor. Sou eu, Joaquim, o marido da Maria. O Manuel foi na segunda-feira a uma loja de sapatos. Escolheu e acabou decidindo por um par de sapatos de cromo alemão. O vendedor entregou o sapato, mas foi logo advertindo: olha, meu senhor, esse sapato costuma apertar os pés nos primeiros 5 dias, viu? E Joaquim respondeu: ora, pois, não tem problemas. Eu só vou usá-los no próximo domingo. Você sabe qual é a diferença entre um gaúcho e uma roseira? Molhe os pés dos dois. Quem der o botão primeiro é o gaúcho. O cara entra numa loja de animais e pede ao dono: meu amigo, eu quero comprar um papagaio, mas eu quero um que não fale palavrão. O dono da loja vai aos fundos, trouxe um e disse ao homem: olha, esse aqui é perfeito, ele é surdo, não vai aprender a dizer nenhum palavrão. E o cara levou o papagaio embora. Passado 2 meses, o cara voltou com o papagaio e falou pro dono da loja: olha, eu trouxe seu papagaio de volta, você me enganou. Você disse que ele não falava palavrão porque ele é surdo. Agora toda vez que eu chego em casa ele fica me chamando de corno e filho de uma mãe. O dono do papagaio olhou bem pra ele e respondeu: é, meu amigo, ele é surdo, mas ele enxerga muito bem.
Um canibal estava passeando por uma floresta, nas imediações de Brasília, após o seu expediente de trabalho, quando ele passou em frente a um restaurante. Já era noite, então o canibal estava com fome e resolveu jantar. Entrou no restaurante e pediu o cardápio. No cardápio estava escrito: Explorateur à vinho, R$22. Caçador a caçadora, R$22. Fritada de político, R$182. Ele achou estranha essa diferença dos preços e perguntou ao chefe da cozinha qual a razão de um político custar tão caro. E o cozinheiro lhe respondeu: Senhor já viu o trabalho que dá pra limpar um político? Um sujeito de aproximadamente 50 anos de idade está viajando no ônibus e comenta com a moça sentada do seu lado: os jovens de hoje em dia estão perdidos, eles não têm mais educação não. Veja só, ninguém mais cede o assento no ônibus para as damas e para os idosos. Nisso a moça que estava do lado dele comentou: Olha, mas o senhor não pode reclamar. O rapaz que estava sentado aqui se levantou e deixou o lugar para o senhor. E o homem respondeu: sim, mas minha esposa está grávida e até agora ninguém se levantou para ela sentar. O cara toda tarde quando saía do trabalho, ele ia para o ponto de ônibus. Passava um desconhecido no automóvel e gritava: Ei, corno manso! Depois de uma semana, o insultado começou a desconfiar e pediu explicações à mulher. Ai, amor, não se preocupe, isso é algum louco que faz isso em tudo quanto é ponto de ônibus. No dia seguinte, o desconhecido do automóvel repete o insulto, mas com um acréscimo: Ei, corno manso! Além de corno, ainda é fofoqueiro, hein? Estavam a passear numa charrete a rainha da Inglaterra e um famoso conde português. De repente, um dos cavalos soltou um estrondoso peido e a rainha, muito constrangida, apressou-se em desculpar-se. Perdoe-me, senhor conde, mas a natureza é assim. E o conde logo respondeu: ora, pois não precisa ficar envergonhada? Eu até pensei que tivesse sido um dos cavalos. A aeromoça loira pergunta para o passageiro: aceita um jantar? Quais são as opções? E ela respondeu: sim ou não. Dois malucos estão em uma rua, quando um deles disse: olha, um buraco! Será que dá pra gente ir pro Japão por ele? E o outro respondeu: é claro que não, você é doido, é? Você não tá vendo que a gente não tem passagem? O marido chega em casa às 6 horas da noite e diz à mulher que teria uma reunião às 10, mas que ele não queria ir porque considerava isso muito abusivo. A mulher, preocupada com o marido, convence que o trabalho é importante. O marido então vai tomar um banho para se preparar e pensa: nossa, como foi fácil enganá-la. Como toda mulher, quando o homem entra no banho, ela revista o bolso do paletó e encontra um bilhete onde estava escrito: amor, eu estou esperando por você para comermos um pato ao molho branco. Beijo, Sheila. Quando o marido sai do banho, encontra sua mulher com a roupa sensual e toda fogosa. O marido não perde tempo e parte pro rala e rola. A mulher lhe dá um trato tão bom que o marido adormece. Quando vai chegando a hora, a mulher acorda o marido, que não quer mais ir pra reunião, mas novamente ela o convence. Ao chegar na casa da amante, o marido, cansado, diz pra ela que trabalhou muito e que só iria tomar um banho e descansar um pouco. Como toda mulher, quando o homem entra no banho, ela vai revistar o seu paletó e encontra um bilhete onde estava escrito: querida Sheila, o pato foi, mas o molho branco ficou todo aqui, querida. Beijão, a esposa. No elevador estão Manuel e um casal de desconhecidos. De repente, nosso amigo solta um estrondoso pum. E o outro cidadão com certeza não gostou. Meu amigo, o senhor não tem vergonha não? Fazer isso na frente da minha mulher? E Manuel respondeu: ô, meu amigo, me desculpe, eu não sabia que era a vez dela não. Joaquinzinho chega pro pai e pergunta: papai, eu posso ir lá fora pra ver o eclipse? E o pai português responde: ora, pois pode, mas não chegue muito perto não, hein?
Certo dia, um amigo encontra um outro dentro de uma loja de calçados. Eles se cumprimentam e cada um é atendido por um vendedor. Uma coisa chama a atenção de um dos dois caras. O amigo não parava de ficar pedindo fiado e pechinchando no preço. Depois de muita pechincha, finalmente o cara saiu da loja carregando um pacote. O amigo não se conteve, pagou seu par de sapatos rapidamente e correu na calçada para alcançar o outro. Ao se aproximar, perguntou: Pô, Rubão, eu não tô entendendo você não. Você é o maior caloteiro do pedaço. Você não vai pagar mesmo esse par de sapato. Por que você ficou pechinchando tanto no preço, hein? E o amigo lhe respondeu: rapaz, é que o dono da loja é meu camarada e eu não quero que ele tome um prejuízo muito grande, né? Manuel estava tentando explicar um lance de futebol para o seu amigo. Tu tinhas que ver, Joaquim. Na hora de cobrar o pênalti, o goleiro me dizia: se chutar na esquerda, eu pego. Se chutar na direita, eu pego. Se chutar no meio, eu pego. E o que foi que você fez, Manel? Eu enganei ele, ora pois. Enganou como, homem? Horas, eu chutei pra fora. Bem-sucedidos, os filhos competiam para ver quem agradava mais a mãe idosa, com presentes, é claro. Um deles comprou uma mansão para ela, o outro um Mercedes. O terceiro, muito criativo, lembrou da dificuldade da mãe, que estava ficando quase cega e gostava muito de ler a Bíblia. Comprou um papagaio marrom raro, treinado durante 20 anos em um mosteiro, por 18 monges diferentes, capaz de recitar toda a Bíblia. A ave custou uma fortuna, 10 milhões de dólares. Mas o filho estava seguro de que o presente agradaria a mãe. Meses depois, a velhinha escreveu uma carta para cada um dos filhos. Para o primeiro, ela disse: Ô Milton, a casa que você comprou é muito grande. Eu moro apenas em um quarto, mas eu tenho que limpar a casa todinha. Já para o segundo, ela disse: Ô Marvin, eu tô muito velho para sair de casa, meu filho. Eu nunca uso essa Mercedes. E por fim, para o terceiro: Querido Melvin, você é o único que teve bom senso para saber do que sua mãe realmente gosta. Aquela galinha tava deliciosa. Muito obrigada, meu filho. Depois de um dia inteiro de caminhada, o caçador e o seu guia chegam finalmente ao pico da montanha. À noite, em torno da fogueira, os dois conversavam. Sabe, Ramírez, você é um grande guia e me inspira total confiança. Mas eu fico pensando uma coisa: se por acaso eu sofresse algum acidente ou ficasse doente, como você faria para me levar de volta para a cidade? Eu com meus 90 quilos. Não tem problema não, patrão. No ano passado eu desci essa montanha aqui levando nas costas um javali de quase 200 quilos. 200 quilos? Sozinho? Como é que você fez isso? Olha, não vou mentir pro senhor não foi fácil não. Eu dei mais ou menos umas 10 viagens. O hospício estava cheio, aí os médicos tiveram uma ideia. Construíram uma piscina, mas deixaram ela vazia. Foi o primeiro louco, pulou do trampolim e quebrou a cara. Foi o segundo e pulou do trampolim e se machucou todinho. Foi o terceiro, mas não pulou na piscina. O médico se surpreendeu e queria saber o motivo do louco não ter pulado. E falou com ele: meu amigo, eu posso saber por que é que você não pulou na piscina? O senhor promete que não vai falar pra ninguém, doutor? Não, não vou falar não. Pode dizer, pode confiar em mim. É que eu não sei nadar não. O mendigo chega para uma senhora e pede uma esmola. E a senhora lhe diz: em vez de você ficar pedindo esmola, por que é que você não vai trabalhar? E ele respondeu: minha senhora, eu tô pedindo a esmola, não é conselho não. Kiki Silver era fabricante de móveis. Vai passar as suas férias em Nova York. Na volta, contou todas as suas aventuras ao sócio. Veja só, uma noite saímos com meu primo do Brooklyn e mais duas amigas dele. Quando terminamos de jantar, ele foi embora com a sua namorada e me deixou sozinho com a amiga. Como eu não falo inglês e ela também muito menos português, nos entendemos com desenho no guardanapo. Primeiro ela me desenhou um casal dançando, aí eu entendi. Pegamos um táxi e fomos numa boate. A seguir ela desenhou uma garrafa, aí eu pedi um uísque pro garçom. Depois ela me desenhou um prato, pedi um excelente jantar. Agora vem o incrível, ela radiante desenhou uma cama e me olhou bem firme. Até hoje eu me pergunto como é que ela descobriu que eu sou fabricante de móveis. Jacó está no leito de morte e Sara ao seu lado segura sua mão. Sara,
Eu estou morrendo. Diz ele com a voz rouca. Calma, Jacó, eu estou aqui do seu lado, como sempre. Sara, me diga uma coisa, quando nós vivíamos na Polônia e os camponeses da vila vizinha invadiram e queimaram a nossa casa, você estava comigo? Mas é claro, Jacó, eu estava sempre com você. Sara, em 42 em Paris, quando aqueles bandidos nos capturaram, você estava comigo? É claro que sim, Jacó, eu sempre estive ao seu lado. E quando fomos levados para o Chasing, você estava comigo? Também estava, Jacó, sempre ao seu lado. Caramba, Sara, como você é pé frio, viu, minha filha? Depois do filho repetir de ano pela segunda vez, o pai lhe dá uma bronca. Que vergonha, hein? Repetir de ano 2 vezes? Pois é, pai. E o professor tem tanta raiva de mim que ele fez as mesmas perguntas do ano passado. Tava rolando uma festa muito animada e a garotada se divertindo pra valer. Numa das mesas estava Joãozinho e sua mãe, Dona Maria. Dona Maria conversa animadamente com as suas amigas. Lá pelas tantas, Joãozinho diz à mãe: Mãe, eu quero ir ao banheiro. Peraí, menino, espera um pouco. Cerca de 5 minutos depois, Joãozinho insiste: Mãe, eu quero ir ao banheiro fazer pipi. Dona Maria não quer perder a conversa porque está muito animada. Peraí, menino, daqui a pouquinho a gente vai. E Joãozinho insiste: Mãe, eu quero ir no banheiro fazer pipi, eu não aguento esperar mais não. Percebendo o aperto do Joãozinho, uma das amigas se oferece para levá-lo. Pega na mão dele e os dois saem. Meia hora depois voltam os dois. A amiga que foi levar Joãozinho ajeita o penteado e fala pra Dona Maria: Esse seu filho é bem crescidinho, não é, Dona Maria? Que idade ele tem? Ele tem 28, minha filha. Um repórter foi até um local de um acidente de carro, vê um cara chorando e pergunta: Meu amigo, o que foi que aconteceu? Foi a minha sogra. A sua sogra morreu no acidente, foi? Que nada, homem. É por isso que eu tô chorando. Era uma vez um homem que tinha passado a vida inteira trabalhando e juntava todos os centavos que ganhava. Ele era realmente muito mão de vaca. Antes de morrer, ele disse à sua mulher: Olha, me escute bem. Quando eu morrer, eu quero que você pegue todo o meu dinheiro e coloque no caixão junto comigo, porque eu quero levar todo o meu dinheiro para a minha próxima encarnação. Dito isso, obrigou a mulher a prometer que quando ele morresse, colocaria todo o seu dinheiro dentro do caixão junto com ele. E um dia o dito cujo morreu. Foi colocado dentro do caixão enquanto a mulher se mantinha sentada ao seu lado, toda de preto, acompanhada pelos amigos mais chegados. Quando terminou a cerimônia, antes de o padre se preparar para fechar o caixão, a mulher disse: Só um minuto, seu padre. E ela tinha consigo uma caixa de sapatos. Aproximou-se e colocou dentro do caixão, juntamente com o corpo. Um amigo olhou e disse: Eu espero que você não tenha sido doida o suficiente para botar todo aquele dinheiro dentro do caixão. E ela respondeu: É claro que sim. Eu prometi para ele que colocaria todo o dinheiro dele juntamente com ele, e foi exatamente isso que eu fiz. Você tá dizendo pra mim que você colocou todos os centavos dele dentro do caixão junto com ele? Mas é claro que sim. Eu juntei todo o dinheiro dele, depositei na minha conta, mudei a senha e coloquei o cartão lá dentro. Se ele quiser renovar a senha, ele vai trocar lá no inferno. O delegado deu uma bronca no genro da vítima. Olha, eu não consigo entender como é que o senhor, ao ver um homem agredindo a sua sogra, pôde permanecer de braços cruzados. Pois é, doutor. Eu tava até com a vontade de fazer alguma coisa, mas... Mas o quê? Mas eu achei que 2 caras batendo numa velhinha seria muita covardia, né? O que significa uma Kombi com um argentino caindo num penhasco? Significa um desperdício. A Kombi poderia estar cheia. Assustado ao ver a cara de desconsolo do médico lendo seus exames, o camarada pergunta: E aí, doutor, deu alguma coisa grave nos exames? O médico coça o queixo, coça o cabelo, olha pra cara de apavorado do seu cliente, pigarreia, reclina-se na poltrona e por fim fala: Olha, meu amigo, eu não vou enganar você. Você está com saco cheio de mortadelismo, uma doença muito rara. E é fatal, doutor? De cada 10 pessoas que contraem essa doença, só uma consegue se safar. Ai, meu
meu Jesus! E agora o que é que eu faço, doutor? Bom, mas antes de você se desesperar, eu tenho uma notícia boa. É mesmo, doutor? E qual é? Olha, eu já tive 9 pacientes com esse mesmo problema e os 9 morreram. Por que a loira não toma leite gelado? Porque a vaca não cabe na geladeira, né, meu filho? Num debate mundial sobre a coisa mais rápida do mundo, valendo o prêmio Oscar, encontra-se um americano e um alemão. O alemão afirma que o pensamento é a coisa mais rápida do mundo, visto que em questão de pouquíssimos segundos você consegue memorizar, lembrar e visualizar acontecimentos passados em sua mente. O público aplaude concordando com a afirmação. Entretanto, o americano afirma: nada disso. A velocidade da luz é a coisa mais rápida do mundo, chegando até mesmo em nossas casas, em milésimos de segundos. O público aplaude em excesso, causando certa convicção de que o prêmio viria para o americano. Mas como sempre, tinha um brasileiro. Vindo diretamente de Natal, capital do Rio Grande do Norte, o cidadão se levantou do seu assento e invadiu o palco afirmando: de jeito nenhum. A coisa mais rápida do mundo é a diarreia. Todos ficaram estupefatos e assustados sem entender o motivo. E se perguntavam por quê. E o brasileiro explicou: a diarreia é a coisa mais rápida do mundo. Pra vocês terem uma ideia, um dia desse eu tava em casa, eu fui no banheiro. Eu pensei em acender a luz, mas quando eu percebi eu já tava todo cagado. Um homem vai ao quarto do seu filho para lhe dar boa noite e percebe que o garoto está tendo um pesadelo. O pai acorda o garoto e pergunta se ele tá bem. O filho responde que tá com medo porque sonhou com tia Suzana morrendo. O pai garante que a tia Suzana está bem e manda o menino dormir de novo. No dia seguinte, a tia Suzana morreu. Uma semana depois, o pai volta ao quarto do filho para lhe dar boa noite. O garoto está tendo outro pesadelo e dessa vez diz que tinha sonhado que o avô morria. No dia seguinte, o vovô morre. Uma semana depois, o homem vai de novo ao quarto do seu filho para lhe dar boa noite. O garoto está tendo outro pesadelo. Dessa vez, o filho responde que sonhou que o pai estava morrendo. O pai garante que está tudo bem e manda o garoto de volta para a cama. No dia seguinte, o caba tá apavorado. Tem certeza de que vai morrer. Sai pro trabalho e dirige com o maior cuidado do mundo para evitar uma colisão. Não almoça com medo de veneno. Evita as pessoas com medo de ser assassinado. Ao voltar para casa, ele encontra sua esposa e diz: meu Deus do céu, hoje eu tive o pior dia da minha vida. E a mulher responde toda chorosa: você acha que você teve o pior dia da sua vida? E o meu chefe que morreu hoje de manhã assim que chegou no escritório? O filho, curioso, pergunta pro pai: papai, o que é que a mamãe tem debaixo da saia, hein? E o pai responde: ali é o paraíso, meu filho. Papai, o que é que o senhor tem embaixo da sua calça? Eu tenho a chave do paraíso, né, filho? Vixe, pai, pois é melhor o senhor trocar, viu? Porque o vizinho tem uma cópia. As 10 frases mais usadas pelos homens para rejeitar uma mulher e o que realmente elas significam. Eu penso em você como uma irmã. Traduzindo, você é feia. Existe uma pequena diferença de idade entre nós. Traduzindo, você é feia. Você não me atrai dessa maneira. Traduzindo, você é feia. Ora, minha vida já está complicada demais. Traduzindo, você é feia. Eu tenho namorada. Traduzindo, você é feia. Eu não saio com gente do trabalho. Traduzindo, você é feia. Olhe, não é culpa sua, é minha. Traduzindo, você é feia. Eu quero me concentrar mais na minha carreira. Traduzindo, você é feia. Eu fiz voto de castidade. Traduzindo, você é feia. Sejamos somente amigos. Pode ter certeza, você é realmente muito feia. O advogado foi receber o salário e notou que tinha R$500 a mais. Pegou o dinheiro e foi embora. No outro mês, quando chegou para receber o salário, viu que estava faltando R$500. Assim, ele foi direto reclamar com o chefe. Ei, tá faltando R$500 aqui no meu salário aqui. Eu vou denunciar pra OAB. É engraçado que no mês passado você recebeu R$500 a mais e não reclamou, né? Sim, meu amigo, mas é porque um erro eu até aceito. Agora 2 é inadmissível, viu?
Na missa do domingo, o padre se dirige aos fiéis. Meus irmãos, hoje vamos fazer o seguinte: os homens vão ficar do lado direito da igreja e as mulheres do lado esquerdo. Uma senhora beata que não faltava uma missa sequer se levanta e comenta: Ô seu padre, o senhor não falou que nós somos feitos da mesma massa? Está bem, irmã. Então fica assim: massa com ovos do lado direito, massa sem ovos do lado esquerdo. Um rapaz ia se casar e o seu tio teve uma conversa com ele um dia antes do casamento. Meus parabéns, meu rapaz. Tenho certeza que daqui a alguns anos você lembrará do dia de hoje como o dia mais feliz da sua vida. E o sobrinho respondeu: Mas tio, eu só vou casar amanhã. E o tio explicou: é exatamente isso que eu quis dizer. O marido chega em casa, larga a pasta em cima do sofá, corre até a cozinha onde está a mulher lavando louça. Segura ela por trás e sussurra no ouvido dela: Vamos fazer amor, minha cadela. Vem satisfazer o teu cachorrão. Nisso a mulher responde: Tudo bem, agora você tem que me prometer que vai escolher uma rua com menos trânsito. Dois pescadores não muito mentirosos estavam conversando, quando o primeiro disse: Rapaz, lá de onde eu vim tem um rio que tem tanto peixe, mas tanto peixe que nós nem usamos anzol. E o outro perguntou: Ixi, não usa nem anzol, é? Não, nós mata o peixe é na marretada. Vixe, nunca vi um negócio desse. Mas é difícil acertar um peixe, viu? É, eu imagino que é difícil mesmo. Nós acerta logo 3 ou 4 de uma vez. O filho nascido nos anos 2000 pergunta para o papai super moderno: Papai, como é que eu nasci, hein? Muito bem, meu filho, nós tínhamos que realmente ter essa conversa um dia, né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte: eu e a sua mamãe nos conhecemos e nos encontramos num chat. Aí papo vai, papo vem. Sim, pai, vai logo. Aí o papai marcou um encontro com a mamãe num cybercafé e acabamos juntos no banheiro. Depois a mamãe fez uns downloads no disquete do papai e quando tava tudo pronto para o upload, descobrimos que a gente não tinha nenhum tipo de firewall. Nossa, pai, e aí? Aí, como era tarde demais para dar um cancel, o papai resolveu fazer o upload de qualquer jeito mesmo com a mamãe. E 9 meses depois, o vírus apareceu. Entendeu? Ah, saquei, pai. No consultório, o oculista fazia os exames de rotina. O que é que tá escrito aqui? Não sei não consigo ler não. Respondeu o paciente. O médico aumenta a letra e pergunta: E agora, o que é que tá escrito aqui? Ele se esforçou, mas não conseguiu ler nada. Várias tentativas depois, o médico concluiu: Bom, só tem um único jeito, nós vamos ter que operar. Depois da operação, o matuto pergunta ao médico: E agora, doutor, o senhor acha que eu vou conseguir ler tudo? Claro que sim, a operação foi um grande sucesso. E o matuto todo contente responde: Poxa, doutor, como a medicina tá avançada, né? O senhor acredita que antes da cirurgia eu era analfabético? Duas irmãs que por acaso eram loiras moravam num apartamento, quando uma amiga foi visitá-las e notou uma queimadura no rosto de uma delas. Nossa, amigo, que foi isso? Mulher, eu nem te conto. Eu tava passando roupa quando o telefone tocou e no reflexo eu acabei atendendo o ferro. Nossa, que descuido dolorido, né, amiga? Nisso chega a outra loira, também com o rosto ferido. Ué, amiga, e a sua irmã? O que foi que aconteceu com ela? Mulher, a ligação não era pra ela. A garota de 18 anos diz pra mãe que a menstruação está atrasada há 2 meses. Super preocupada, a mãe vai até uma farmácia e compra um kit de exame de gravidez pra filha. E o resultado é positivo. Aí começa a confusão. Eu quero saber quem foi o canalha. E agora vá falar pro seu pai, viu? A garota pega o telefone, faz uma ligação. Meia hora depois, para na frente da casa uma Ferrari, último modelo. E sai aquele sujeito meio maduro, cabelo meio branco, vestindo um terno elegante. Já na sala, o homem se senta na frente do pai e da mãe da moça e diz: Bom dia, sua filha me informou do problema. Devido à minha situação familiar, eu não posso me casar com ela, mas cuidarei de todos os detalhes.
Se for menina, eu posso dar 3 lojas, 2 apartamentos, uma casa na praia e uma conta de $500 mil. Se for menino, eu dou 2 fábricas e a conta com $500 mil. No caso de serem gêmeos, eu também vou dar 2 fábricas e 500 mil por cabeça. Mas se por acaso ela perder o bebê... Nessa hora, o pai da moça que estava calado o tempo todo se levanta, põe a mão no ombro do homem e diz: no caso de acontecer essa tragédia, aí você faz amor com ela de novo, né, meu filho? O médico atende o paciente idoso e milionário, que estava usando um revolucionário aparelho de audição e pergunta: e aí, seu Almeida, o senhor está gostando do aparelho? É muito bom, doutor. E a família do senhor também gostou? Eu ainda não contei pra eles não, mas eu já mudei o testamento 3 vezes, acredita? Dois portugueses conversavam, quando o primeiro disse: se eu tomo café eu não consigo dormir. E o outro disse: estranho, pois comigo é totalmente o contrário. Se eu durmo, eu não consigo tomar café. No dia da audiência, o acusado faz uma proposta ao seu advogado. Meu irmão, é o seguinte, boy. Se eu pegar 5 anos, eu lhe pago R$1.000. Se eu pegar 3 anos, eu lhe pago R$2.000. E se eu pegar somente 1 ano, eu lhe dou R$5.000. Você topa? Combinadíssimo. No dia seguinte, o advogado vai visitar o seu cliente na prisão e diz: eu lhe consegui 1 ano, portanto você me deve R$5.000. E olha que tivemos sorte, viu? Porque eles queriam absolvê-lo. Em uma dessas cidades do sertão, um senhor, após enviuvar, arrumou uma namorada. E toda a cidade comentava sobre a má fama da moça. Então um amigo do viúvo lhe disse: olha, tá todo mundo por aí dizendo que essa moça aí já é furada. Enfurecido, o viúvo responde: e eu quero ela assim mesmo. Eu quero ela pra casar, né? Pra carregar água. Manuel está tomando banho e grita para Maria: ô Maria, traz um shampoo para mim. A Maria lhe entrega o shampoo, logo em seguida ele grita novamente: ô Maria, me traz outro shampoo. Mas eu não acabei de lhe dar um agorinha, homem. Eu sei, é que esse está dizendo que é para cabelos secos e eu já molhei os meus. Um marido leva sua mulher para uma exposição de animais. Chegando lá, eles se acomodaram e o apresentador começou a apresentar os touros, campeões em pegar vaca do ano. Esse aqui tirou em 3º lugar. Ele pegou 60 vacas em 1 ano. Falou o apresentador. A mulher dá um cutucão no marido e diz: tá vendo? Ele fez mais do que você, quase 6 por mês. O marido fecha a cara e fica calado. E o apresentador fala: esse aqui tirou em 2º lugar. Ele pegou 120 vacas em 1 ano. A mulher novamente dá um cutucão no marido e fala: olha só, 12 por mês. O marido ficou muito bravo, mas continuou calado. Quando é apresentado o campeão: esse aqui foi o touro campeão. Ele pegou 365 vacas no ano. É um verdadeiro reprodutor. A mulher, com um grande tom de deboche, olha para o marido e diz: ah, meu filho, vê se acorda, homem. Veja só aquilo. É mesmo um verdadeiro garanhão. 1 por dia. E o marido, não aguentando mais, disse em um tom de desabafo e com um leve sorriso na boca: é, mulher, eu concordo com você. Agora vai lá e pergunta pro touro se as 365 vezes foi com a mesma vaca. Um homem entrou em uma loja para comprar um papagaio e perguntou ao dono: quanto é que vale aquele papagaio ali, hein? E o dono respondeu: R$5.000. Ele fala italiano, francês e inglês. O homem, horrorizado, perguntou: e aquele outro ali? R$3.500. Ele fala francês e inglês. O homem, abobalhado, perguntou: e aquele outro ali? R$1.000. Ele só fala inglês. Aí o homem vê um papagaio mancando no chão e pergunta: e aquele papagaio manco ali, quanto é? Nisso o papagaio responde: manco é a sua avó. Eu pisei em cocô de pato e vou ali limpar minha pata, pô.
Adolfo era o marido de Claudinha, uma loira de olhos verdes deliciosa, garota de academia. Certo dia ele se confidenciou com um amigo Clebertônio. Cara, eu e a minha mulher, nós não estamos dando muito bem na cama, não. Poxa, cara, você e a Claudinha? Eu não sei mais o que é que fazer pra deixar ela feliz, não. Homem, é muito simples. Você faz o seguinte, você bota uma música bem romântica pra tocar, deixa a luz do quarto meia luz, acende um incenso, pede pra ela colocar uma camisola transparente e não esqueça de abrir a janela. Tá, e aí, o que é que eu faço depois? Bom, aí você vai até a janela e assovia. Assoviar? Pra quê? Isso mesmo, eu vou estar esperando do lado de fora. Assim que você assoviar, eu pulo a janela e cuido do resto. O chefe de departamento pessoal de uma empresa justifica para um jovem solteiro, porque não pode contratá-lo. Desculpe, mas nossa empresa só trabalha com homens casados. E por quê? Por acaso eles são mais inteligentes e competentes que os solteiros? Não, mas eles são mais acostumados a obedecer. A mulher teve uma briga com o marido. Então ele, como estava muito bravo, falou: Eu tomara que dê uma chuva muito forte aqui pra levar esses cornos tudinho aqui do meu bairro. Nisso a mulher respondeu: Você cuidado com o que você deseja, que você não sabe nadar não, viu? O Joãozinho chegou em casa e começou a conversar com seu pai. Pai, eu tava andando pelo mato e vi uma cobra, mas eu nem me assustei, porque eu percebi que ela era uma filhote. E como é que você sabe disso, menino? Você estudou sobre cobra? É que ela tava o tempo todinho brincando com chocalho, pai. Na aula de ciências, a professora pergunta: Dudu, o que é que acontece com um pedaço de ferro deixado muito tempo ao ar livre? Ai, professor, é fácil. Enferruja. Muito bem. E com um pedaço de ouro, o que é que acontece? Desaparece rapidinho. Duas velhinhas estão jogando a sua canastra semanal. Uma delas olha pra outra e diz: Por favor, não me leve a mal. Nós somos amigas há tanto tempo e agora eu não consigo lembrar do seu nome. Olha só a minha cabeça, mulher. Como é o seu nome, querida? A outra olha fixamente pra amiga por uns 2 minutos, coça a testa e diz: Você vai precisar dessa informação pra quando, hein? O estilo de administração do senhor presidente estava inibindo a iniciativa dos seus auxiliares mais próximos. Estavam o presidente e a sua densa ministra da Economia passeando pelo Palácio do Planalto. A ministra, como sempre muito babona, estava muito preocupada em olhar o presidente de frente. Quando tropeçou, caiu e exclamou: Oh, meu Deus! O presidente olha fixamente para ela e diz: Por enquanto pode só me chamar de senhor presidente. O bêbado está andando na rua e se depara com uma multidão de curiosos aglomerados. Sem conseguir enxergar nada, ele resolve perguntar para alguém o que está acontecendo. E um dos curiosos, impaciente, responde: Foi uma batida. Nisso o bêbado exclamou: Batida? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pinga pura. Uma executiva de uma grande empresa recém-nomeada faz a sua primeira viagem de negócios para o Rio de Janeiro. À noite sentiu-se sozinha e com a sensação de liberdade que nunca havia sentido antes. Decidiu chamar uma dessas empresas de acompanhantes, cujo folder de propaganda sempre estão na mesa dos quartos dos melhores hotéis das cidades. Localizou sem dificuldade um que oferecia um serviço masculino, denominado Ferótipo. Com o encarte nas mãos, molhadas de suor pela expectativa, discou o número marcado. Atendeu uma voz masculina marcadamente sensual. Alô? Alô, eu preciso de uma massagem. Não, espere, na realidade eu vou querer tudo. Uma grande e duradoura sessão de amor, mas tem que ser agora. Eu tô falando sério, eu quero que dure a noite inteira. Eu estou disposta a fazer de tudo, participar de todas as fantasias que vocês inventarem. Traga tudo o que vocês tiverem de acessórios, algemas, chicotes, dildos, pomadas. Eu quero ficar a noite inteira fazendo de tudo. Vamos começar passando geleia
um no corpo do outro e depois vamos nos lamber mutuamente até o prazer. Ou você tem alguma ideia mais gostosa? O que é que você acha? Bom, na verdade, eu acho que me parece ser fantástico. Mas para chamadas externas, a senhora precisa discar o 0 primeiro. O ceguinho e o maneta eram mendigos. Ficavam nas escadarias da igreja pedindo esmola. Os dois não se bicavam, pois eram rivais na disputa pela caridade. Um dia sai uma mulher muito boazuda, muito gostosona da igreja. O maneta resolve tirar uma onda com a cara do ceguinho. Minha nossa, tá saindo uma mulher tão boazuda da igreja que só vendo, viu? Tem umas pernas, umas coxas que pela madrugada. Aí o ceguinho não deixa por menos e diz: passa a mão nela, passa a mão nela. Depois do nascimento do bebê, uma linda menininha, a mãe pede ao marido para que ele troque as fraldas. Dessa vez eu tô ocupado, da próxima eu faço. Na vez seguinte, a mulher volta a pedir ao marido para que ele troque as fraldas. O marido olha para a mulher e diz: eu não disse que eu ia trocar na próxima troca, eu disse na próxima criança. Aquele político velho de guerra estava sendo julgado por corrupção. Enquanto transcorria o julgamento, ele aguardava em sua casa nervosamente. De repente toca o telefone. É o advogado encarregado da sua defesa e diz sem esconder a euforia: Doutor, a justiça foi feita! E um safado emendou: Ah, pois nós vamos apelar. Numa visita rotineira, o diretor do hospício é surpreendido por um dos pacientes, entusiasmado com algumas pastilhas em um vidrinho. E ele, curioso, perguntou: o que é isso, hein? São pastilhas da sabedoria. Esclareceu o louco: pastilhas da sabedoria? Sim, se você engolir uma, você começa a adivinhar as coisas. E onde é que você arrumou isso? Fui eu mesmo que inventei. Quer provar uma? Curioso, o diretor pega uma, coloca na boca e mastiga. Mas isso aqui é merda! Esbravejou ele cuspindo. Viu? Já começou a fazer efeito, o senhor já tá adivinhando. O garotinho chega da escola e corre para contar a novidade para o pai. Papai, hoje a professora pediu pra gente escrever nome dos nossos heróis, nossos modelos de vida, e eu escrevi sobre você. Verdade, meu filho? Nossa, eu não sabia que você me admirava tanto assim. Disse o pai comovido. Não, pai, não é bem assim não. É que eu não sabia escrever Arnold Schwarzenegger. Em um campo de golfe, uma mulher dispara uma violenta tacada e percebe que a bolinha acertou em cheio um homem que estava ali próximo. Ele se encurva para frente, comprimindo as mãos no meio das pernas e gemendo com muita dor. Senhor, me desculpe, eu posso ajudá-lo? Não, pode deixar. Mas eu insisto, eu sou massagista e sei cuidar muito bem disso. Não, eu... Mas eu insisto. E já abriu as calças do homem, colocando as mãos e massageando carinhosamente. Depois de 10 minutos, o homem já estava suspirando de satisfação. E aí, está bom? Está ótimo, a senhora é uma profissional mesmo, viu? Mas é meu dedinho da mão direita que tá quebrado. Os loucos estavam brincando na piscina do hospício, quando ela ficou pronta. Os doidos adoraram e começaram a brincar tudo junto. Daí um deles perguntou pro outro: você tá gostando da piscina, tá? E o outro respondeu: eu tô sim, tá muito bom, mas vai ficar melhor ainda amanhã, quando eles botarem água. O médico está passeando na praia com a sua esposa quando cruzam com uma morena lindíssima, que lhe cumprimenta com um sorriso carregado de sensualidade. Quem é essa mulher, hein? Perguntou a esposa enciumada. É apenas uma mulher que eu conheci profissionalmente. Em qual profissão? Na sua ou na dela? O sujeito tinha ido ao hospital para visitar a sogra, que estava num estado grave. Na volta, a esposa, muito preocupada, pergunta: e então, querido, como é que mamãe está? Olha, ela está ótima, com a saúde de ferro. Ainda vai viver mais ou menos 20 anos. Na semana que vem ela vai receber alta no hospital e vai vir morar aqui com a gente pra sempre. Nossa, que maravilha! Mas isso é muito estranho, querido. Ontem mesmo eu tive lá, ela parecia estar num leito de morte. Os médicos diziam que ela tinha poucos dias de vida.
Bom, como ela estava ontem eu não sei, mas hoje quando eu cheguei lá no hospital, o médico já foi logo dizendo que a gente devia se preparar para o pior. O presidente Lula estava em uma reunião com o presidente da Bolívia, apresentando os seus ministros. Esse aqui é o ministro da Saúde, esse aqui é o ministro da Fazenda, esse aqui é o ministro da Educação e esse aqui é o ministro da Justiça. E assim foi. Chegou a vez do presidente da Bolívia. Esse aqui é o ministro da Saúde, esse aqui é o ministro dos Esportes, esse aqui é o ministro da Educação, esse aqui é o ministro da Marinha. Nesse momento, Lula começou a dar risada. Pra que você tem ministro da Marinha se no seu país não tem nem mar? O presidente da Bolívia então respondeu: E por acaso tem educação e saúde no seu país? Duas esposas jovens e uma quarentona estavam conversando sobre seus maridos. A jovem então falou: Que saco, eu tenho um marido CD. A quarentona não entende e pergunta: Marido CD? Como assim? É o marido que come e dorme. A outra esposa jovem entra na conversa: Eu é que sofro, eu tenho um marido DVD. A quarentona de novo pergunta: Marido DVD? O que é isso? É o seguinte, ele deita, vira e dorme. As duas então perguntaram pra quarentona qual era o tipo de marido que ela tinha. Ah, o meu é o VHS e eu tô muito satisfeita. E como é o marido VHS, querida? É bom demais, quando a gente deita são várias horas de sono. Numa estação de trem em Portugal, um cidadão pergunta a um Portuga: Meu amigo, quanto tempo demora um trem daqui de Lisboa até Madrid? E o Portuga respondeu: Eu não sei, eu só sei que de Madrid pra cá são 8 horas. Os tempos de glória daquele velho touro já vão longe. Um belo dia chega à fazenda um touro jovem, que se põe imediatamente em ação. O touro velho, pastando nas redondezas, começa a bufar e escavacar o chão feito um cachorro. Nisso o fazendeiro falou para o animal: Não adianta não, meu amigo, você já tá velho demais pra essas coisas. O touro de cabeça baixa respondeu: Eu sei, eu só não quero correr o risco de ser confundido com a vaca. Num elevador estavam um argentino, um brasileiro, uma garota muito gostosa e uma freira. De repente acaba a luz do prédio e o elevador para e fica às escuras. Ouve-se um som de um beijo seguido de um tapa. Depois de alguns segundos a luz volta e todos ficam calados. E a freira pensa: Um desses dois deve ter beijado a garota e ela revidou com um tapa. Bem feito. A garota pensa: Um dos dois deve ter tentado me beijar e acabou beijando a freira e levou um tapa. O argentino pensa: Esse brasileiro de merda beijou essa mina e ela me deu um tapa pensando que fui eu. E o brasileiro pensou: Eu beijei a palma da minha mão e dei um tapa nesse argentino de merda. O presidente de uma organização recebe um dos seus empregados no escritório. Muito bem, o senhor tem demonstrado muito talento. Entrou para a nossa empresa há pouco mais de um ano como auxiliar de escritório. 2 meses depois já era chefe de seção. Hoje é diretor comercial de todas as empresas do grupo. Está contente com o seu trabalho e com as suas promoções? E o empregado responde: Sim, sim, muito obrigado, papai. Adolescente volta da aula de golfe chorando. E o pai pergunta preocupado: O que foi que aconteceu, minha filha? Eu fui picado por uma abelha, papai. Mas em que lugar, querida? Entre o primeiro e o segundo buraco, paizinho. Pois então eu vou falar com seu professor. Ele precisa lhe alertar. Você tá jogando com as pernas muito abertas. Durante um assalto, o assaltante diz com arma em punho: Vamos, rápido, passe pra cá todo o meu dinheiro. E a vítima disse: Alto lá, você sabe com quem é que tá falando? Eu sou um homem público, eu sou político já tem mais de 10 anos. Nisso o assaltante falou: Tudo bem, então vamos rápido, passe pra cá todo o meu dinheiro. O genro vira-se pra sua sogra e diz: Se eu morresse hoje, a senhora chorava muito, minha sogra? E ela respondeu: É claro, você não sabe que eu choro por qualquer porcaria. A loira
gostosíssima vai à delegacia para dar queixa de um roubo de um brilhante. E o delegado perguntou: como é que foi o roubo? Eu estava voltando para casa de metrô. Certo, e onde é que estava o brilhante? Estava dentro da minha blusa, bem no decote. E a senhora não sentiu a mão do ladrão, não? Bom, doutor, eu senti. Só que eu pensei que ele estava com boas intenções. O cacique da tribo é convidado para participar de uma reunião da FUNAI. Viaja para a cidade de ônibus. A certa altura da viagem, ele vira-se para um dos seus ajudantes e diz: cacique com sede, cacique quer água. O ajudante pegou uma caneca de dentro de uma mochila, foi para o banheiro do ônibus e logo voltou com ela cheia d'água. O cacique bebeu com vontade e tornou a lhe estender a caneca. Cacique ainda com sede, cacique quer mais água. O ajudante tornou a buscar água. Cacique quer mais água. O ajudante pega a caneca novamente, mas logo volta com ela vazia. O que houve? Não tem mais água? E o ajudante respondeu: Tem sim, só que agora tem um cara pálido sentado no poço. Aquele ateu, confesso, estava pescando tranquilo no Lago Ness, quando de repente vê um monstro emergir do lago. Apavorado, ele começa a gritar: socorro, socorro! Mas ninguém consegue ouvir os seus gritos. E então ele vê o monstro caminhando em sua direção. Desesperado, ele suplica: Senhor meu Deus, por favor, me ajude! Nisso aparece uma luz descendo do céu e uma voz ressoa: por que você pede socorro? Não era você que vivia se vangloriando de não acreditar em mim? Nisso o ateu responde: ora Deus, por favor, dá um tempo, né? Há 5 minutos atrás eu não acreditava nem no monstro do Lago Ness. O português vai ao médico reclamar de fortes dores no estômago. Aí, doutor, eu acho que foram as ostras que eu comi ontem. E o médico perguntou: mas elas estavam frescas, essas ostras? Pois, bem, eu não tenho certeza, doutor. Mas quando você abriu as conchas, que cor elas tinham? E tinha que abrir as conchas, doutor? Três homens casados conversavam. A minha mulher estava grávida e todo dia ela via aquela novela O Clone. De tanto ela ver o Lucas e o Léo, acabou tendo gêmeos. E o outro homem fala: realmente essas coisas acontecem mesmo. A minha mulher tava lendo aquele livro, Os Três Mosqueteiros. Ela ficou tão influenciada que teve trigêmeos. Nisso o terceiro homem se assustou: ih, caramba, minha mulher tá grávida e resolveu ler logo aquele livro, Ali Babá e os 40 Ladrões. Um homem era muito pão duro. Certo dia ele estava no sinal e um menino falou: ô tio, me dê um dinheirinho pra eu comprar um pão. E ele respondeu: ô menino, presta atenção, já são 7 horas. Se você comer pão numa hora dessa, depois você não janta. Um salva-vidas estava em uma praia na cidade de Natal, quando vê alguém gritando por socorro. Rapidamente ele se atira ao mar para salvar o sujeito. Quando consegue trazê-lo para a praia, já em plena segurança, ele se surpreende com um rosto conhecido. Peraí, o senhor é o presidente Lula, né? Sou eu mesmo, companheiro, e você salvou minha vida. Você pode pedir o que você quiser que eu lhe darei. O salva-vidas olha para os lados, pensa um pouquinho e fala bem baixinho: o senhor seria capaz de me fazer um grande favor, então? Claro, pode pedir o que você quiser. Então não conte pra ninguém que foi eu que lhe salvei não, viu? Um brasileiro entra na polícia em plena Caxias do Sul e se dirige ao delegado: eu vim me entregar. Eu cometi um crime e desde então não consigo viver em paz. E o delegado fala: olha, meu senhor, as leis aqui elas são muito severas, viu? E são cumpridas. Se o senhor é mesmo culpado, não haverá apelação, nem dor na consciência que livre o senhor da cadeia. É que eu atropelei um argentino na estrada ao sul de Caxias. Ora, meu amigo, vamos com calma. O senhor não pode se culpar. Esses argentinos atravessam as ruas e as estradas a todo momento. Mas ele estava no acostamento. Sim, se estava no acostamento é porque queria atravessar. Se não fosse o senhor, seria qualquer outro. Mas eu não tive nem a hombridade de avisar a família daquele homem. Eu sou um crápula. Meu amigo, se o senhor tivesse avisado, haveria manifestação, repúdio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente. Eu acho que o senhor é um pacifista. Merece uma estátua. Cara, mas eu enterrei o pobre homem ali mesmo, na beira da estrada. O senhor é um grande humanista. Enterrar um argentino é um benfeitor. Outro
Outro qualquer o abandonaria ali mesmo, pra ser comido pelos urubus e outros animais, provavelmente até hienas. Sim, mas quando eu tava enterrando ele, ele gritava: Estou vivo! Estou vivo! Tudo mentira, esses argentinos mentem muito. A morena chega em casa... chega de perseguir as loiras. A morena chega em casa depois de fazer uma prova do vestibular. Papai, sabe da última? Não, minha filha, o quê? Sou eu a última. O Bino Pé de Cana morreu de tanto beber cachaça. Dois amigos bêbados de cair se encontram no velório. Puxa, rapaz, você viu a cara do Bino? Ele tá com uma aparência horrível. E o outro respondeu: Também pudera, né? Já tá com mais de 2 dias que ele não toma uma bicada. Duas amigas conversavam quando uma desabafou: Esse meu casamento está insuportável. Tudo que eu e meu marido fazemos é discutir e brigar. Já perdi quase 15 quilos nesses últimos 2 meses. E a amiga pergunta: Mulher, por que você não pede logo o divórcio? Agora não, querida. Eu preciso perder pelo menos mais uns 10 quilos. Um baiano pergunta a outro baiano amigo seu: Ô meu rei, veja aqui pra mim se a braguilha da minha calça tá aberta. O baiano olha e responde: Vixe, velho, tá não. Então eu vou deixar pra urinar só amanhã, ó velho. O sujeito toda noite mijava na cama, até que um dia sua mulher acabou lhe convencendo que ele deveria procurar um psicólogo. Assim que se sentou no divã, ele desabafou: Sabe o que acontece, doutor? É que toda noite eu sonho que eu tô num bosque muito bonito, passeando, sem fazer nada. De repente aparece um anjo, pega na minha mão, leva pra de trás de uma moita e manda eu mijar. Tudo bem, pois daqui em diante, toda vez que o senhor tiver esse sonho e o anjo pedir para o senhor mijar, você vai dizer não, ok? Combinado, doutor. Naquela mesma noite, ele sonhou que estava no bosque passeando. De repente, surgiu o anjo que o pegou pela mão, levou para de trás de uma moita e disse: Mija. E ele respondeu: Não. Mija. Não. Mija. Não. Então caga. Ah, aí sim. Um cara comprou um computador novinho e era o primeiro contato dele com o mundo da informática. E o coitado estava apanhando da máquina na hora de fazer as configurações. Depois de muito quebrar a cabeça, ele resolve ligar para o suporte técnico. Do outro lado da linha, um especialista começa a falar com o cara, usando termos técnicos que pareciam a língua de outro mundo para o novo cliente. O cara se atrapalha todo e faz o atendente repetir a mesma coisa 200 vezes. O clima tá ficando muito pesado quando o cliente diz: Não tá adiantando não, meu amigo. Vamos fazer o seguinte: por favor, explique o que eu devo fazer como se eu tivesse 5 anos de idade, tá bom? E o técnico responde: Tudo bem, filho. Por favor, ponha sua mãe no telefone. Após a confirmação da apresentação da banda para o final do mês, todos os músicos foram convocados para ensaios diários. Logo nos primeiros dias, o líder do grupo começou a ficar preocupado com um grande índice de ausência dos músicos. O guitarrista não veio no primeiro dia. No segundo dia, o baixista faltou. E assim foi a cada dia, faltando pelo menos um músico. O trompetista, depois o saxofonista, e o líder ficava cada vez mais preocupado. Mas ele observou que o baterista não faltou uma única vez. O ensaio geral foi na véspera do grande dia e o líder falou da sua preocupação em relação ao grande índice de faltas. Ele só via mesmo um senso de responsabilidade no baterista, que não havia faltado uma única vez e que lhe agradecia pela sua presença constante. Nisso, o baterista levantou a mão pedindo a palavra e falou: Isso era o mínimo que eu podia fazer. Afinal de contas, amanhã no dia da apresentação não vou poder vir tocar. O casal se despede no aeroporto. Eu sempre fico preocupada com essas suas viagens de negócios, querido. E o marido respondeu: Bobagem, meu bem. Eu estarei de volta mais cedo do que você pensa. É justamente isso que me preocupa, meu amor. A mãe de um
menino chamado Jesus lhe fez um pedido. Filho, vá até a padaria e me compre 10 pães. O menino, meio distraído, pegou o dinheiro e foi. Alguns minutos depois, Jesus ainda não havia encontrado a padaria, até que viu uma igreja. Achando interessante, entrou nela. Chegando lá, no meio de uma missa, o padre anunciou: Jesus veio para nos salvar. E o menino disse: Não, eu mesmo não, eu só vim comprar o pão. Um casal em uma viagem, depois de muita discussão, passa por uma fazenda, onde é possível ver logo de cara 2 vacas. Então o homem sarcástico diz: são parentes seus, né, esses aí? E a mulher responde: sim, é minha cunhada e minha sogra. O aluno perguntou à professora o que era um elefante em cima da árvore. Ela respondeu que não tinha ideia. E o menino disse: É um elefante a menos na terra. E o que é outro elefante em cima da árvore? E a professora respondeu: Bom, aí são 2 elefantes a menos na terra, né? Não, professora, a senhora errou. Agora são 2 elefantes em cima da árvore. Aquele advogado recém-formado estava sendo entrevistado para o emprego. E quais são as suas pretensões salariais? Perguntou o entrevistador, depois de ouvir as longas digressões do candidato sobre a sua própria capacidade de assumir responsabilidades. Aproximadamente uns 10 mil reais por mês, mais benefícios. Com um ar de todo empertigado, perguntou: Quais são os benefícios que a sua empresa oferece? Bom, normalmente férias de 6 meses por ano, fundo de pensão para completar a sua aposentadoria, um Toyota Corolla novo a cada 2 anos, cartão de crédito, título em um clube, plano de saúde integral para todos os dependentes e viagem aos Estados Unidos 2 vezes por ano. Nisso, o advogado perguntou incrédulo: O senhor só pode estar brincando, né? É claro, mas foi você quem começou. Às vésperas de um jantar com um amigo do marido, a esposa resmunga: ai, meu bem, você precisa comprar uma roupa nova pra mim. Senão seus amigos, quando me virem assim, eles vão pensar que eu sou a cozinheira da casa. E o marido respondeu, consolando a sua cônjuge: não se preocupe, querida, depois do jantar eles vão mudar de ideia. A professora pergunta para o Joãozinho: Joãozinho, como é que se provoca uma queimada? E o garoto responde: Professor, é só chamar ela de fria. Um homem voando num balão percebe que estava perdido. Ao ver alguém lá embaixo, ele resolve descer um pouco para perguntar. Quando está suficientemente baixo, ele grita: ei, você aí, você pode me dizer onde é que eu tô? E o cara que estava no solo respondeu: Sim, o senhor está num balão, a cerca de 5 metros do solo. Ah, é, né, engraçadinho? Eu vejo que você é engenheiro, não é? Sou sim, como é que você sabe? Bom, é porque você está tecnicamente correto, mas não me serviu pra nada. Ah, entendi. E pelo que eu tô vendo, o senhor é gerente de alguma empresa, né? Sim, eu sou gerente, mas como é que você adivinhou? Eu sei pelo simples fato de que você não sabe onde é que tá, nem sabe pra onde é que tá indo, mas espera que eu lhe ajude. Você tá na mesma situação em que tava antes de me encontrar, só que agora você quer colocar a culpa em mim. Por que a loira sobe no coqueiro em dia de chuva? Pra ver por onde é que entra a água do coco, né, meu filho? Um homem foi visitar o seu pai em um asilo de idosos. Lá chegando, encontrou o velho assistindo televisão, sentado em um sofá. De repente, o velhinho começa a pender vagarosamente para a esquerda. Um médico passa por perto e diz: deixe-me lhe ajudá-lo, senhor. O médico empilha várias almofadas do lado esquerdo do velhinho para ajudá-lo a manter-se na vertical. Aí ele começa a pender vagarosamente para a direita. Um funcionário percebe e empilha algumas almofadas do lado direito dele. Então o velhinho começa a pender para frente. Nessa hora, uma enfermeira empilha várias almofadas e acerta sua posição. Emocionado com a atenção que os funcionários dispensam ao seu pai, o homem diz ao velho: então, pai, o pessoal daqui é muito legal mesmo, né? E o velho responde: legal uma ova, eles não me deixam nem soltar um peido.
Aquele milionário aos 72 anos de idade casou-se com uma jovem lindíssima, de apenas 19 anos. Ao saber do fato, um velho amigo lhe perguntou: como é que você conseguiu convencer uma garota tão jovem e bonita a se casar com um velho que nem você? Homem, foi fácil demais. Eu menti a minha idade pra ela. Como? Eu disse que eu tinha 85 anos, já com o pé na cova. Estava um grande hipnotizador, ou melhor, o maior hipnotizador do mundo, fazendo uma temporada em um teatro no Brasil. Na primeira noite, o hipnotizador entra no palco, vira-se para a plateia e diz: chorem. E todos se puseram a chorar. Na segunda noite, ele entra e diz: riam. E todos se puseram a gargalhar. Na outra noite, ao entrar no palco, o hipnotizador tropeça e solta um sonoro merda. Foram necessários 15 dias para conseguir limpar todo o teatro. Dois velhos estavam conversando. Ô compadre, você não sabe o que aconteceu semana passada? O que foi, compadre? É que eu e a minha véia, nós fazemos amor de acordo com a campainha da igreja. É din-dom, din-dom. Sim, compadre, e o que é que tem? É que um dia desse o padeiro passou, parou em frente lá de casa e ficou din-dom, 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 din-dom. Aí eu me lasquei todinho. O mendigo vai até um condomínio de gente rica e bate na porta de uma madame. Ela atende e ele fala: por favor, a senhora não tem um mísero pão pra dar a um homem que não come há uma semana, não? E a madame responde: tenho não, meu filho, mas eu queria ter essa sua força de vontade. Uma semana sem comer um pão. Meu Deus, que dieta, viu? Duas amigas se encontraram após uma noitada. E a primeira pergunta: E aí, amiga, como é que foi a noitada com aqueles irmãos siameses? Foi boa? E a amiga respondeu: bom, na verdade, sim e não. Qual a diferença entre a tragédia e a calamidade? A tragédia é quando sua sogra cai num abismo no mar. E a calamidade é quando aparece um salva-vida pra trazê-la de volta. A moça entra no confessionário e diz: padre, perdoe-me, porque eu pequei. E o padre pergunta: diga quais são seus pecados, filha, e serás perdoada. Padre, é que ontem à noite, eu e meu namorado, nós fizemos amor 7 vezes. O padre pensa um pouco e diz: filha, pegue 7 limões e esprema-os. Depois tome o suco, sem açúcar. Padre, e isso vai livrar do meu pecado? E o padre respondeu: não, minha filha, mas pelo menos vai tirar esse ar de felicidade da sua cara. João e Joaquim estavam conversando dentro do carro, viajando em uma estrada perigosa. De repente, João quis fazer uma ultrapassagem e perguntou a Joaquim: tá vindo algum carro por aí, português? Não, opa, nenhum carro. Então João vira o carro para fazer a ultrapassagem e bum! Eles sofreram um acidente mais feio do que a lacraia quando acorda. Os dois foram parar no céu. E João, em forma de fantasma, é claro, resolveu tirar satisfações com o ex-amigo. Pô, Joaquim, eu fui fazer a ultrapassagem e olha onde é que a gente veio parar. Você não falou que não vinha carro nenhum? Tu é cego, é? E o português respondeu: mas não vinha mesmo não, ora pois. O que vinha era um caminhão. Um paulista estava de férias com a família no Rio de Janeiro e resolveu sair para comprar um pinico para sua filhinha. Ao entrar na loja, ele diz: ô meu, eu gostaria de comprar um pinico. O carioca, percebendo que o cliente era paulista, falou: pô, brother, o que é um pinico? O paulista apontou pro objeto, então o carioca disse: ah, mas isso aí não é pinico não. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de paulistinha. Você quer um desses? Já irritado, o paulista responde: quero. E qual o tamanho que você vai querer, brother? Ah, sei lá, um que caiba pelo menos 30 quilos de carioca. Departamento técnico
técnico, posso ajudá-lo? Sim, o problema é o seguinte: o porta-copos do meu computador quebrou, mas ele ainda tá na garantia, eu gostaria de consertá-lo. Porta-copos? Como assim? É aquele que fica bem na frente do computador. Desculpe, mas isso não faz parte da nossa configuração. O seu porta-copos tem alguma marca? E o usuário então responde: Não, mas toda vez que eu aperto pra sair o porta-copos tá escrito CD. Deve ser copo descartável. Finalmente o canibal toma coragem e decide falar com o pai da namorada, que quer a mão dela. Muito nervoso, o canibal chega na casa dela e fala: Eu vim pedir a mão da sua filha. E o pai dela perguntou: Sei, tudo bem, você trouxe as alianças? Não, eu trouxe o facão. O português estava sozinho dentro de um ônibus. Num certo instante, o ônibus entra numa rua, fazendo com que o português fique do lado do sol. O cobrador então sugere: Por que o senhor não troca de lugar, hein? E o português pergunta: Ora, pois, com quem? Dois times de futebol feminino, um só de mulheres morenas e outro só de mulheres loiras, contratam um ônibus de excursão de 2 andares para um torneio em outra cidade. O time das morenas vai no andar de baixo e o das loiras no andar de cima. As morenas do andar de baixo viajaram fazendo a maior festa, até que uma delas notou que o andar de cima estava muito quieto. Quando a morena chegou no andar de cima, ela viu que todas as loiras estavam congeladas de pânico, segurando fortemente os braços entre as poltronas e todas olhando pra frente. A morena então perguntou: O que é que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo uma festança lá embaixo. Uma das loiras se vira e responde: É, minha filha, mas lá embaixo vocês têm motorista, né? O casal vai ao médico e o marido fala: Doutor, toda vez que eu tô fazendo amor com a minha mulher, ela fica peidando o tempo todinho. Será que ela tá com alguma doença, doutor? Depois de algum tempo examinando, o médico conclui: Olha, sua mulher está perfeita. Não tem nada de errado com ela. Agora deixa eu examinar o senhor. Tira a roupa, por favor. O sujeito fica nu e mostra aquele negócio enorme, que quase tocava o chão. E o médico então falou: Meu amigo, pode se vestir. Por peidar diante de um instrumento desse, a sua mulher pode se considerar uma heroína. Só de olhar eu já tô quase me cagando. A mãe de Joãozinho volta pra casa da clínica, depois de ter tido gêmeos, e é recebida por Joãozinho. Mamãe, eu contei pra professora que eu tive um irmãozinho, e ela me liberou das últimas 3 horas de aula. Então a mãe de Joãozinho perguntou: E por que você não contou que eram 2 irmãozinhos, Joãozinho? Não, mãe, eu não sou trouxa, não. O outro irmãozinho eu reservei pra semana que vem. No circo, um pouco antes da apresentação noturna, o gigante e o anão vão até o banheiro para esvaziar a bexiga. E lá estão eles, lado a lado, se aliviando. O anão não para de piscar olhando pro gigante. Então o gigante pergunta: Que diabo tu tem, hein, rapaz? Tu fica só olhando pra mim e piscando. O que é que tu quer, hein? Nisso o anãozinho bravo responde: É que você tá respingando xixi na minha cara, meu! Na noite de núpcias, depois de fazer amor pela primeira vez, a noiva fala para o noivo: Querido, eu não imaginei que você tinha um órgão tão pequeno. E o marido então responde: E nem eu sabia que um dia eu teria que tocá-lo numa catedral. Um casal estava namorando quando o rapaz se dirige à garota: Querida, pode falar, meu bem. Você é capaz de se casar com um homem imbecil, mas que fosse rico? Bom, você está fazendo uma pergunta por curiosidade ou você está me pedindo em casamento, bobinho? Qual é o melhor negócio do mundo? É comprar um argentino pelo preço que ele vale e depois vendê-lo pelo preço que ele acha que vale. O casal está fazendo amor. No meio da relação, o telefone toca e a mulher atende. Depois de desligar, o seu amante pergunta: Quem era no telefone? Ah, era o meu marido. Ele disse que vai chegar um pouquinho tarde porque tá jogando pôquer com você e com outros 2. Um homem
homem estava viajando num trem e no banco da frente havia um casal de namorados, no maior dos amassos. O rapaz apertou o narizinho da namorada e perguntou: "Dói, amorzinho?" Dói sim. Aí ele deu um beijo no nariz dela e perguntou: "E agora?" Agora passou, meu bem. Em seguida ele apertou a bochecha da garota. "Dói?" Dói sim, amor. Ele não teve dúvidas, deu outro beijo na bochecha e perguntou: "E agora?" Agora passou, meu anjo. Aí o cara não aguentou e cutucou o ombro do rapaz, que se virou e disse: "Pois não? O que é que o senhor quer de mim?" Só me diga uma coisa, boca santa. Tu cura hemorroida também, cura? O cliente de um famoso advogado da cidade vai ao escritório para saber como andava a sua causa. Chegando lá, se depara com a secretária do ilustre causídico. Eu quero falar com meu advogado. Ainda tomada pela tristeza, a secretária responde: O seu advogado morreu. Surpreso com a notícia, o cliente vai para casa, mas no dia seguinte retorna ao escritório do advogado e, deparando-se com a secretária, novamente ele diz: Eu quero falar com meu advogado. Ainda transtornada com o fato, mais uma vez a secretária lhe responde: O seu advogado morreu, senhor. Novamente, após agradecer a informação, o cidadão volta para casa. No terceiro dia ele retorna ao escritório e outra vez dirige-se à secretária. Eu quero falar com meu advogado. Já irritada com a insistência do cidadão e tomada pelo ódio, ela responde aos berros: Meu senhor, já lhe disse 2 vezes que aquele miserável do seu advogado morreu. O senhor não tá acreditando em mim, não, é? Nesse momento, não podendo mais segurar a euforia, o sujeito responde: Não, eu sei, eu acredito, mas é que eu adoro receber essa notícia. Dois homens estavam atravessando o oceano em um balão. Depois de uma tempestade, eles ficam desorientados. Então resolveram diminuir a altitude para ver em que cidade eles estavam sobrevoando. Com o balão bem baixo, eles viram uma pessoa e um deles perguntou: Amigo, o senhor sabe me dizer onde é que estamos? E o homem respondeu: Vocês estão num balão, a uns 15 metros de altura. E um dos homens que estavam no balão disse pro outro: Esse cara aí com certeza é advogado. E o outro responde: Mas como é que tu sabe, rapaz? É que essa informação que ele nos deu aí está 100% correta, mas é totalmente inútil. Em um julgamento, o promotor de justiça chama sua primeira testemunha, uma velhinha de uns 90 anos. Dona Genoveva, a senhora me conhece? Sabe quem eu sou e o que eu faço? É claro que eu conheço, Carlinhos. Eu te conheci um bebê e francamente você me decepcionou, viu? Você mente, traz sua mulher, manipula as pessoas, espalha boatos e adora fofocas. Você acha que é influente e respeitado na cidade, quando na realidade você é apenas um coitado. Ah, se eu te conheço, claro que eu te conheço. O promotor fica paralisado com as palavras da velhinha e, sem saber o que fazer, aponta para o advogado de defesa e pergunta: E esse advogado aqui, a senhora conhece? O Robertinho? É claro que eu conheço. Desde criancinha que eu cuidava dele pra Marina, a mãe dele. Coitadinha, já sofreu tanto tentando ensinar ele a ser um bom homem. É preguiçoso, puritano, alcoólatra e sempre quer dar lição de moral nos outros, sem ter nenhuma pra ele. Ele não tem nenhum amigo e ainda conseguiu perder todos os processos em que ele atuou. Então o juiz pede que a senhora fique em silêncio. Chama o promotor de justiça e o advogado e fala pra eles em voz baixa: Se algum de vocês perguntar se essa velha aí me conhece, sai daqui preso. Eu fui claro? Muito preocupado com o prêmio de 25 milhões de dólares oferecido pela sua cabeça, Osama Bin Laden foi consultar um vidente. Eu gostaria de saber o dia da minha morte, pode ser? Então o Bidu, afagando a sua bola de cristal, diz: vamos ver. Aqui diz que você vai morrer em um feriado americano. Nisso o terrorista pergunta aterrorizado: Feriado? Mas em qual feriado? Isso já não importa. De qualquer forma, o dia da sua morte vai ser feriado nos Estados Unidos. Eita,
você já sabe, se eu voltei é porque você esqueceu de clicar no botão do gostei. Aqui do lado tem uma mãozinha assim, ó, senta o dedo nesse like, porque você ajuda demais o nosso canal. Quando você faz isso, clica no botão do gostei, aí eu entendo, meu Deus, essas pessoas estão gostando desses vídeos, eu tenho que fazer mais vídeo, tenho que trazer piadas para alegrar esse povo. Aí eu vou lá e trabalho, me esforço para trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica no botão do gostei, se inscreve se ainda não é inscrito. Ai, Thiago, eu já sou inscrito nesse canal, já tem mais de 2 anos. Muito obrigado, eu sempre gosto de agradecer a vocês, porque vocês para mim são uma família. Estão aqui toda terça, toda sexta assistindo os nossos vídeos. Eu fico muito lisonjeado em ter você aqui, tá? Ó, um grande beijo e um forte abraço para todos vocês. Se você não comentou, deixa aqui nos comentários de onde é que você está assistindo, que eu gosto de ler os comentários de todos vocês e faço o possível para responder a todos, tá? Então deixa aí nos comentários de onde é que você está assistindo, qual a sua cidade, que eu vou responder o seu comentário, tá? Um grande beijo, que Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!